Como é possível que, sendo as criancinhas tão inteligentes, as pessoas adultas sejam tão tolas? A educação deve ter alguma coisa a ver com isso. Ai de mim! Ai de mim! Provocações! Vê se isso é palavra para ser dita aqui do Brasil. Provocações. Tinha que vir uma Medeia, tinha que vir a Grécia aqui para falar provocações. Bom, nós estamos aqui, eu vou começar a falar provocações. Provocações. 13 anos no ar, caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, quase 14 anos. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações, provocações. Bom, tudo bem, vamos lá com provocações. Vejam só. Aos 13 anos de idade, a nossa convidada de hoje criou um diário de classe no Facebook para mostrar coisas quebradas que precisavam ser consertadas em sua escola, em Florianópolis, Santa Catarina. Cutucou o tigre com vara curta. A direção da escola, que deveria ficar com ela, ficou contra ela. Idem os professores, os funcionários, coleguinhas e até uns poucos vizinhos. Quando a imprensa viu que alguma coisa nova estava acontecendo, foi atrás. E foi noticiada no Brasil inteiro, em outros países. A nossa convidada de hoje virou uma espécie de celebridade cult. E tudo isso aconteceu na velocidade da internet. Só 2 meses para ir da primeira postagem ao reconhecimento mundial. Preparem-se. Ela é Isadora Faber. Como está hoje a educação em seu país? Eu, particularmente, acho que a educação ainda tem muito que melhorar, começando pela atualização dos professores, com a tecnologia dentro da escola, com profissionais na direção mais competentes. Eu acho que falta muito ainda para a gente chegar no que eu acho que deveria ser, que é a educação pública modelo. O portal espanhol Expresso disse, em setembro de 2012, que você estava revolucionando a educação no Brasil. Não acha que eles se precipitaram um pouco demais? Na verdade, tem muita gente que fala que eu estava revolucionando a educação no Brasil. Mas, para mim, o que eu fiz foi correr atrás dos nossos direitos, que é a educação pública de qualidade, porque, afinal de contas, todos nós pagamos impostos. Mudar a escola é uma coisa. Revolucionar a educação é outra. Você se considera reformista ou revolucionária? Reformista, eu acho. Tá bom. Escola Básica Municipal Maria Tomásia Coelho, Florianópolis. O que houve por lá que acabou te fazendo conhecida no mundo inteiro? Eu estudava nessa escola desde a primeira série e quando eu cheguei na 7ª, a escola já estava destruída e os problemas estavam me incomodando. Eu sempre ia falar com a diretora, mas ela sempre dizia que tinha problema na licitação, que escola pública era assim mesmo. Então, eu conversei com isso com a minha irmã mais velha, que ela me mostrou o blog de uma menina escocesa
Martha Payne, que ela reclamava das merendas das escolas britânicas e ela mobilizou a comunidade e conseguiu resultados. Então, eu decidi criar alguma coisa parecida, só que em uma rede social que para mim era mais fácil. Diretora, professores, alunos e funcionários contra você. O Brasil e o mundo a favor. Explica para nós melhor isso. Eu pensei que dentro da escola eu ia ser muito apoiada, mas foi totalmente diferente. Eu não imaginei que ia ter tanta gente assim, do mundo, assim, me apoiando. Mas depois de um mês, mais ou menos, os professores começaram a ir contra, ligavam para os meus pais, diziam que eles podiam ser presos, que eu estava cometendo um crime, e passavam nas salas de aula dos alunos mais velhos, que no caso eram da 8ª série, e diziam que eles podiam até me bater, mas que tinham que fazer eu parar com o diário de classe. E aí começaram a surgir várias ameaças, represálias, e meus pais começaram a se preocupar. Minha mãe me levava, meu pai me buscava na escola. Foi muito difícil, mas eu não quis sair do colégio. A Isadora Faber, ela levanta as coisas para ver o circo pegar fogo, falando pouco e baixo. As pessoas não acreditam que é ela, mas é ela. Quem disse isso? Tinham algumas pessoas que diziam que quem está fazendo essa fanpage não era eu e que tinha que parar com isso, que eram publicações que tinham a ver com política e, na verdade, eu levava às vezes como elogio, falavam que os textos não tinham sido eu que tinha escrito, porque eu tinha só 13 anos, então eu levava como elogio que eu escrevia como uma adulta, no caso. A educação pública ela tem que dar uma melhorada para poder satisfazer as expectativas dos pais, para criar um hábito mais educativo para as pessoas, né? Eu acho que tudo é um reflexo de alguma coisa, né? As pessoas querem emprego, não querem trabalhar, depois justificam. Não tenho apoio, meu salário está ruim, então eu não vou. Não é por aí. Então é eu fazer o melhor apesar de tudo, né? Você reclama do governo que não faz e você também está deixando de fazer. A educação começa dentro do lar, não adianta. Eu sofri isso na minha infância e vi o que aconteceu com a minha família toda por faltar educação lá dentro da casa. Né? Meu pai fazia de tudo e não queria que a gente fazia nada. Ainda não te convidaram. Para novela, essas coisas? O manifesto de professores da internet insinuava em 2012 que os seus pais é que escreviam em teu nome. Eles ajudavam mesmo? Não, na verdade, eles começaram a me ajudar um pouco depois. Eu escrevia e eu só mostrava os textos para eles corrigirem, para ver se tinha algum erro de português ou alguma coisa assim, porque, na verdade, já tinham mais de 100 mil pessoas que visualizavam o que eu escrevia e eles acabavam se preocupando. Agora, esse mesmo manifesto dizia que uma pedrada que sua avó levou no rosto era questionável. O que a sua avó achou disso? Na verdade, a minha avó, ela tem uma doença degenerativa, ela é cadeirante, e ela não fala, ela não anda, ela usa fralda, e ela estava na cadeira de rodas no pátio, junto com os meus pais, que uns amigos também estavam lá, e aí jogaram umas pedras, e uma dessas pedras atingiu o rosto da minha avó, que na hora caiu, e aí todo mundo foi para cima dela, e ninguém viu quem tinha jogado as pedras. Então vamos ver. Fale sobre suas trocas de ideias com a diretora da escola. Pode falar. A diretora, ela foi bem contra mesmo. Ela, na verdade, ela falava que o que os alunos estavam fazendo era que nem aquela força, toda ação tem uma reação. E que eu não podia esperar nada mais, assim, que os alunos me apoiassem, porque cada um fazia o que achava que tinha que fazer. E aí, mas eu sempre seguia denunciando, ia na sala dela,
perguntava sobre as prestações de contas, essas coisas do colégio, e ela sempre inventava uma desculpa para se livrar. Mas nem os funcionários ficaram com você? Nem os funcionários? Não, de funcionários assim, professores, ninguém mesmo me apoiou dentro do colégio. Comentário que parece ser de uma mãe de aluno sobre você. Essa daí está esperando crescer para entrar para o mundo fashion. Daqui a pouco, ela vai estar numa novela. Algum risco de ela ter razão? Não, na verdade, tem muita gente que diz que era só para mim ficar famosa, alguma coisa assim. Mas eu nem queria, sabe? Eu nem esperava que isso fosse acontecer. Mas foi muito bom, assim, muito positivo para mim. Depois que eu saí na mídia, eles reformaram toda a minha escola. Eu realmente fiquei meio famosa, assim. Mas não era mesmo isso que eu tinha como objetivo. Ainda não te convidaram? Para novela, essas coisas? Não. Quem registrou queixas na polícia contra você e alegando o quê? O que eles falaram para a polícia sobre você? Eram funcionários do colégio, professores, que eles falavam que eu estava difamando o trabalho deles, que eu estava falando mal deles no colégio. Tem uma professora que está processando meus pais, porque eu falei que teve uma aula com uma professora auxiliar e aí ela se ofendeu. Mas era sempre assim, que eu tinha exposto o nome deles. Na verdade, também, eu nunca tinha colocado nome de nenhum funcionário, assim. Era sempre em uma aula ou em uma aula de geografia, mas nunca o nome do professor. Em qual momento dessa história você sentiu mais medo? Eu fiquei com medo depois que surgiram as ameaças, que os meus pais mesmo, eles foram na delegacia perguntar se tinham que se preocupar e começaram a me levar depois que apedrejaram a minha casa. Então, eu fiquei com medo, mas também nunca pensei em desistir por causa disso. Algum preconceito pelo fato de seus pais serem gaúchos em Florianópolis? Tinham pessoas que diziam que eles não deviam estar lá, que eles eram gaúchos, mas eu nasci lá, né? Eu sou de Florianópolis mesmo. Qual a postura da Secretaria de Educação de Florianópolis? Eles me procuraram só depois de um tempo, mas também não me apoiavam. Quando eu ia viajar, eles fizeram até um evento no colégio, cantaram o hino nacional pela paz e liberdade, assim. Mas eu conheci o secretário, a secretária no caso, e ela falou que me apoiava, mas tinha sempre alguém da secretaria dentro do colégio ajudando os professores na campanha contra o diário de classe. Alguns políticos tentaram embarcar ao teu lado nesse trem. E no que deu tudo isso? Eu criei o diário bem nessa época, né, de eleições. Então, teve um que ele foi candidato a prefeito, ele é prefeito agora de Florianópolis, e ele ligava lá para minha casa e dizia que queria falar comigo, conversar comigo, e os meus pais recusaram. Claro, não tinha nada a ver com política, não tem até hoje. E ele queria que eu fosse na rádio, ele tentou várias vezes, meus pais não aceitaram, e mesmo assim ele usou a minha imagem em uns 10 minutos assim, de uma propaganda na televisão. E os meus pais, agora eu não sei direito, mas eles parece que fizeram um boletim de ocorrência contra, alguma coisa assim. Na escola precisa sim os professores dar mais atenção para os alunos, porque não é dado da forma que é falado para ser feita, eles não fazem. Então, para mim, a educação que eles dão para a gente não é uma educação totalmente completa. Os professores, na verdade, não vê que o aluno não está aprendendo, não está interessado em que ele aprenda, você entendeu? Deixa o negócio correr solto e, quer dizer, a pessoa sai da escola sem aprender praticamente nada. Política.
As crianças precisam ensinar um pouco de política para elas, desde pequena. Ter uma consciência do que é ser... Por exemplo, o povo brasileiro ele perdeu o amor à pátria. E eu acho também que os pais estão deixando tudo para a escola. E a educação básica também tem coisas que os pais têm que ensinar em casa, né? Bons costumes, boas maneiras, respeitar o próximo. Então, essas coisas que eu acho que está faltando. Porque, infelizmente, já recebemos uma herança de centenas de anos que está difícil mudar. Uma herança de deixar as pessoas na ignorância. É aí que está o problema. É bom para quem quer dominar. Eu ainda não sei, não pensei direito. Agora, vamos falar de quem no Brasil e no mundo ficou a teu favor. Pode contar. Fora todos os professores do colégio, eu recebi muitas mensagens de pessoas que me apoiavam. Eu participei de vários eventos, então conheci jornalistas, palestrantes, e para mim tudo isso foi muito legal, porque dentro do colégio as pessoas não gostavam de mim e fora tinham milhares que me davam parabéns, falavam para mim continuar, me incentivavam, e isso foi muito bom. E hoje tem mais de 626 mil pessoas que me apoiam. Isadora Faber, em algum momento você achou que iria de Florianópolis para o mundo já aos 13 anos de idade? Não, era bem como eu falei, assim, 100 curtidores era o que eu pensei que era o máximo, que eram os alunos do colégio e os professores, porque era para benefício deles também, né? O colégio, todo mundo estava lá. Mas depois que eu saí na mídia, várias pessoas, jornais de fora, da Espanha, de Paris, assim, a minha mãe me mostrava e dizia que eu nem sabia a dimensão que tudo isso tinha tomado. Aos 15 anos recém-feitos, você já fez tudo isso. Abriu uma ONG e ainda escreveu um livro. Até onde você acha que vai? Eu não sei, mas eu pretendo continuar, assim, na faculdade, fazer alguma coisa como jornalismo, continuar lutando, assim, pelos nossos direitos de alguma forma. E com a ONG, chegar nas escolas para beneficiar os alunos, assim, mas ainda não sei como. Isadora Faber, você vai ser jornalista, blogueira ou telejornalista? Eu ainda não sei, não pensei direito. Você já arranjou tempo para namorar? Não. Já pensou em se candidatar à presidência da República em 2042? Também não. O hino nacional provoca em você alguma espécie de emoção cívica? Eu, adoro ouvir o hino, assim, e quando a gente cantava no colégio, era muito fraco, assim, e aí eu ficava, poxa, o hino, sabe? Tinha gente que não sabia cantar e aplaudiam no final, e aí eu sempre pensava, é o nosso país, a gente tem que saber, sabe? Eu gosto bastante, mas... Isadora Faber, catarinense, descendente de alemães e dinamarqueses. Uma menina negra, por exemplo, de 13 anos, fazendo um diário de classe numa escola do interior do Nordeste, teria chegado onde você chegou? Surgiram vários diários, eu não sei quem são as pessoas que criaram, mas nenhum deles foi tão assim visualizado quanto o meu. Mas acredito que se tivesse criado antes do meu, talvez,
tivesse conseguido, pelo menos era para conseguir. Você é religiosa? Eu sou batizada como católica, mas eu não vou à igreja. Quer falar melhor sobre esse assunto? Pode falar. Vou repetir. Você é religiosa? Tá bom. O que é que você está lendo no momento? Eu estou lendo uma coleção do Divergente e agora eu estou no segundo livro, que é Insurgente. Me diga uma coisa, Isadora Faber, que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Não sei, acho que ele fez Tudo bem. Então eu vou fazer a última pergunta para você. Isadora Faber, o que é a vida? Não sei responder. Tá bom, então levanta e dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Olha aí, fotografa você, jamais ele te dará uma fotografia, jamais. Aos anjos apavorados de um colégio, eu vi tuas crianças destruídas como lagartas por uma centena de noviças abutres, seviciadas pela ausente luminosidade da natureza criadora. Havia um azul imparcial, vigiado pelas sanguessugas baratinadas pelo telhado roído. Um jardim de onda azul, sempre grande, pousava beija-flores dos seus olhos vazados, devorado com paciência pela paisagem de morfina, enquanto o mundo dos insatisfeitos semeava o antigo clamor da crucifixação encarnada. Eu vi o horror no reino do interno, onde adolescentes católicos percorrem os corredores, tingindo seus olhos com lágrimas vulneráveis negras sodomizadas nos banheiros. E as pobres cabeças cartesianas digerem o aquário onde os mortos vagam na noite normal, cumprindo percurso, procurando um anjo de fogo iluminado, onde a cabeça é uma batata submersa no vidro de picles, conservado por góticas beatas, reino vertigem, glorificado espectro, vibrando espasmos. Há um sino que toca, chamando as ovelhas desgarradas. A catedral na desordem se decompõe nos pavimentos, onde o sopro de vida bate pelos ventiladores. Os pássaros, as nuvens, costuram o espaço avermelhado de um céu com dentes. As crianças, com a mente, racham-se de encontro às hélices. A plenitude da alma despedaçada rodando como teus olhos, diminui na paisagem, derramando o grito. Horizonte branco de asas devoradas na bacia embebida de sangue. Janelas trancadas do caos, enquanto velhas histéricas distribuem bombons aos anjos desolados.